colocar meu amigo aqui, porque sem ele não enxergo nada, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que estão conosco, nos acompanhando, sejam bem-vindos. Aos companheiros da internet que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Que o amor de Cristo nos envolva a todos. Antes de começar o nosso trabalho propriamente dito, temos alguns avisos para passar, né? Como é de praxe, vamos avisando aí aqueles companheiros, né, que já nos acompanham há muito tempo. Tá? Houve uma alteração no horário nas palestras que são realizadas durante a semana. Segunda, terça, quinta, as palestras se iniciam às 20 horas e 10 minutos. Por quê? Devido ao problema de trânsito, estacionamento de carro. Então, se iniciam às 20 horas e 10 minutos. Lembrando sempre que antes de cada reunião, né, temos 30 minutos aí para atendimento fraterno. Às quartas-feiras, as palestras se realizam às 14 horas. Aos sábados, às 15 horas. Tá? Começam às 15 horas. Tá? Nós temos também no domingo evangelização infantil. Então, é um convite. Enquanto os pais assistem à palestra, os filhos ficam tendo o primeiro contato com o Espiritismo. Muito bom, contam essa história, fazem atividades, né, envolvem as crianças já nesse movimento. Né? Às sextas-feiras, nós temos um tratamento para dependentes químicos e depressão. Tá? Esse trabalho é realizado à distância, né, ou através de familiares que estejam passando por dificuldades. Só tragam até nós, se conhecer alguém, possa interceder por eles. Traga o nome, se puder trazer a pessoa, traga, que serão auxiliados a enfrentar esse momento difícil, porque todos temos algum problema, então sempre precisamos de ajuda. Então a casa está à disposição para ajudar. Nós realizamos também os nossos trabalhos assistenciais. Então todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, né, é realizado um trabalho com famílias carentes e depois é distribuídas cestas básicas. São 70 famílias assistidas, sendo 35 a cada 15 dias. Então, cada mês recebe uma cesta básica, né? A cada mês recebe cesta básica para auxiliar. Quem puder colaborar conosco, estamos aceitando doações de gêneros alimentícios não perecíveis, ok? E para ajudar a formar as cestas. No primeiro e terceiro sábado do mês, tem um curso o grupo de apoio às gestantes, começa às 9 horas, onde as gestantes receberão algumas orientações, serão acompanhadas durante o seu processo de gestação e receberão no final do curso um enxoval completo, que é para dar as boas-vindas a esse espírito que está reencarnando, né, trazendo muita alegria, com certeza muita alegria para as famílias. Ok? E quem quiser mais informações, visite o nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Tem palestras gravadas, tem vários assuntos de interesse, comunidade espírita, sempre com as colaborações com nosso colega Lourenço ou de outras pessoas que deixam sua colaboração no site da casa. Okay? E assim, depois desses recados, né, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, eu peço a todos aí, né, vamos pedir a todos que fechemos os nossos olhos do plano físico. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que prepararam esse ambiente para nos receber. Que possamos, Senhor, ser envolvidos por esse abraço fraterno e que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Buscando sempre, Pai, a informação, a orientação, confiantes no vosso amor, na vossa caridade, firmes continuaremos no nosso propósito, acreditando sempre, Pai, que o Senhor é maior, está sempre no nosso lado. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai, que assim seja. Graças a Deus. E assim, envolvendo com muito carinho nosso companheiro Christian, que fará a palestra esta tarde, com o tema de sinceridade. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Para nós esse é mais um momento de muita alegria. Alegria para as nossas almas. Possamos entrar em contato com essas energias do bem, essas energias do amor, que nos brinda
a espiritualidade. E eu peço a Deus que possa nos iluminar para que possamos trazer hoje uma boa mensagem que vai ampliar a nossa consciência acerca da realidade espiritual, tocar os nossos corações para essa transformação interior tão necessária, proposta educativa do Espiritismo, essa nossa transformação moral. E o tema de hoje, ele é tirado do livro Espírito e Vida, que é psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o texto é de autoria da Joana de Ângeles, está no capítulo 17, então, livro Espírito e Vida. E é muito interessante esse tema, porque apesar de parecer muito simples, sinceridade, ainda hoje nós não conseguimos compreender o que é a sinceridade, como nós devemos utilizar essa sinceridade em nossa vida. Porque é muito comum, e a Joana vem trazer esse conceito para nós utilizarmos a pretexto do bem, a pretexto de estarmos ajudando o nosso próximo, a pretexto de estarmos aliados à nossa consciência, às nossas convicções, nós agredirmos o nosso próximo com as nossas palavras, nós exaltarmos as imperfeições, as impurezas, tudo aquilo de errado que nosso irmão acaba praticando ao nosso redor. E esquecendo que muitas vezes a sinceridade ela deve ser utilizada como um remédio. Ninguém vai ao médico, recebe uma medicação e toma o vidro inteiro. Tudo na vida demanda um processo. E assim também nós devemos utilizar a sinceridade, ou a expressão da sinceridade, desse nosso compromisso com a verdade, de forma parcelada. Pouco a pouco. Muitas vezes aquele nosso irmão a quem nós dirigimos a palavra não está preparado para receber essa mensagem, essa informação, ainda não lida muito bem com aquele problema. Muitas vezes ele só quer um abraço. Ele só quer um acolhimento. E nós, nessa ânsia de querermos ter razão, de queremos impor a nossa convicção, a nossa verdade, nós passamos por cima do sentimento dele e acabamos trazendo um prejuízo maior. Queremos ajudar e acabamos prejudicando. E como eu falava, tudo na vida tem um processo. Se nós lembrarmos da providência divina, para nós não foi diferente. Então nós tivemos lá atrás Moisés e os profetas trazendo uma mensagem naquela época necessária de um Deus vingativo, de um Deus mais duro, rígido, que trouxesse ordem àquelas pessoas que não conseguiam ainda conviver harmonicamente. Quando a sociedade amadureceu um pouco mais, veio então Jesus, como segunda revelação para nós, instalar uma nova era consciencial. Nós chamamos da era do amor. Veio trazer a exata noção desse Deus de amor, de bondade, que nos concede essa oportunidade maravilhosa da vida para o nosso aprimoramento. Que mesmo Ele, conhecedor de tudo, como os Espíritos nos falam, o ser mais perfeito que passou aqui entre nós, trouxe também essa verdade de forma a que nós pudéssemos compreender, utilizando-se das parábolas. Até hoje, muitos questionam por que Jesus não quis ou não trouxe tão claramente aquilo que queria. Será que nós teríamos a condição, a compreensão de perceber a real essência da sua mensagem? Hoje, o Espiritismo, como terceira revelação, vem nos mostrar que Jesus estava correto. Ainda hoje, mesmo os espíritos, tirando o véu de muito que ficou obscurecido naquela época, naquele momento, mas que em essência a moral foi trazido, nós percebemos a grandeza daquilo que ele trouxe para nós. Então a providência divina também atuou conosco de forma caridosa. Trouxe-nos uma verdade de forma que nós pudéssemos a compreender. Só que apesar de ter trazido essa verdade tal como foi dita, tal como foi reproduzida pelos evangelhos, tal como está hoje na codificação espírita,
nós a lemos e compreendemos de acordo com o nosso conteúdo próprio, de acordo com o nosso aprimoramento moral, da nossa condição peculiar de entendimento. Cada um de nós encontra-se no estágio evolutivo. Muitas vezes nós lemos um livro e lá na frente nós lembramos daquele livro, vamos ler novamente. Quantos aprendizados nós não buscamos novamente? Nós percebemos tantos detalhes que passaram desapercebidos. E assim somos todos nós. Cada um tem a sua compreensão. Em matéria de crença religiosa, não é diferente. Cada um olha para aquela verdade, muitas vezes falada pelo padre no catolicismo, ou pelo pastor, pelo orador espírita, e capta de uma determinada forma. Se nós lembrarmos e olharmos para trás, a Bíblia, quanto tempo ela foi escrita? Quanto tempo depois que os apóstolos que conviveram com Jesus a escreveram? 50, 60, 70 anos depois do desencarne de Jesus? Em que língua ela foi escrita? Aramaico, hebraico, grego, uma mistura de línguas? Quantas traduções foram realizadas até hoje? Quantos concílios foram realizados pela igreja para que se desse autoridade ou configurasse ali aquilo que eles pretendiam naquele determinado momento, de acordo com as pretensões da igreja? Mas uma coisa é certa, apesar de tudo isso, a parte moral, a essência, os espíritos nos revelam. Ela permanece inalterada. Então a questão moral, a exemplo do que nós vemos no Sermão do Monte. Todos aqueles ensinamentos, as bem-aventuranças, todos os ensinamentos implícitos nas parábolas que hoje nós conseguimos compreender. E a facilidade com que Jesus tinha para trazer com os elementos que ele tinha ali na época da natureza, as aves do céu, as flores do campo, e tantos outros exemplos lindíssimos para que nós pudéssemos compreender aquilo que ele queria nos trazer. Então nós temos que olhar para tudo isso e começar a observar como nós temos que utilizar dessa nossa sinceridade. Tudo bem, é importante, é uma virtude, nós podemos entender a sinceridade como uma virtude? Com certeza, ela é uma virtude. Mas quando nós a utilizamos dentro desse propósito para ferir o próximo, para apontar um defeito, para criar uma desavença, será que nós estamos a utilizando bem? E é isso que a Joana vem nos trazer hoje. Eu trouxe até aqui o texto dela para que a gente pudesse pensar alguns elementos, para que a gente não perca aqui tamanho aprendizado que ela trouxe para nós. E ela inicia se inspirando numa passagem do Livro dos Médiuns. É uma das questões aqui, a 301, que vai falar justamente sobre a questão das contradições. E nesse capítulo, eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos também, eles falam sobre a questão com que fim os espíritos sérios parecem aceitar, junto a certas pessoas, ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto a eles. Ou seja, uma pergunta que foi formulada aos espíritos para saber por que eles utilizavam ou davam como certo aqueles preconceitos para trazer determinado aprendizado, apesar da doutrina espírita defender de uma outra forma, muitas vezes até totalmente oposta. Eles vêm responder da seguinte forma: é necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Imaginemos uma pessoa buscando uma orientação, trazendo todo aquele arcabouço de convicções que ela traz própria da sua religião, da sua convicção. Nós chegamos e falamos, tudo que você aprendeu está tudo errado. Será que ela vai... Imagina o choque daquela pessoa. Ela recebeu uma mensagem totalmente oposta, sem que nós consigamos pensar determinados pontos, porque comentávamos ainda há pouco sobre a questão das religiões.
Muitas delas falam em reencarnação, mas cada uma a trata com um nome. Muitos a chamam de ressurreição. Todos têm aquela ideia inata de que, de fato, nós estamos ocupando o corpo não pela primeira vez, que depois dessa vida nós vamos ter, sim, uma experiência, que a vida continua. Mas cada um a trata ou a enxerga de determinada forma, com determinados dogmas, conceitos que foram sendo criados. Se nós não aproveitarmos esses conceitos para explicar, muitas vezes nós vamos chocar. E é isso que os espíritos têm que falar. Então, em muitas comunicações, em outros centros, eles utilizam de um aparamento, de uma determinada linguagem que é própria daquele espírito que está necessitando daquela mensagem. E quando nós ouvimos, parece que conflita. Mas não. A mensagem ela tem que ser trazida de forma com que atinja a sua finalidade. Não adianta nada nós rompermos totalmente, nós tentarmos impor a nossa convicção como se aquela pessoa à nossa frente tivesse a mesma compreensão que a gente. Então, se inspirando nessa passagem, ela continua aqui ainda, só mais um trecho aqui do livro dos Médiuns. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás se fores um orador um tanto hábil. Ou seja, está trazendo um ensinamento para que nós possamos aproveitar o conteúdo próprio de cada pessoa para trazer o aprendizado. Sem ofender, sem machucar, no momento certo, no momento oportuno. E a Joana, ela inicia aqui para nós, trazendo um alerta. Em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. Ou seja, quantas vezes, em nome da verdade, nós vamos aplicar aquelas palavras, querendo impor a nossa verdade, e não nos atentamos que aquele irmão ao nosso lado pode estar só pedindo atenção, como uma criança. Com dificuldades, com problemas, como todos nós temos nesse mundo de provas e expiações. A pretexto de servir a causa do bem, não derrames espinhos. Quantas vezes? Aquilo que eu havia dito agora há pouco. Evita a exposição petulante dos conhecimentos que um dia te conferiram. É muito comum quando nós nos encontramos com determinada doutrina. Isso vem bem ao encontro nosso aqui, os espíritas. Nós temos aquela sede de sair espalhando, de falar, de querer defender o nosso ponto de vista, onde nós estamos, nos encontramos com os colegas de trabalho, para a família. E nos esquecemos que cada um tem o seu tempo e tem a sua compreensão. E ela continua. Apresenta-se aos ouvintes com a simplicidade que agrada, e sem a pretensão de emitires o último conceito. Ou seja, queremos normalmente ser os donos da verdade. Aquela velha história entre ser feliz e ter razão, muitas vezes a nossa imperfeição ainda quer ter razão. Nós queremos dar a última palavra, nós queremos estar certos, e muitas vezes nós estamos. Mas qual é a verdade? É a nossa? É o nosso ponto de vista? Será que só existe uma verdade? Será que todas as religiões que existem no mundo, elas só pregam em verdades? Será que elas não têm uma utilidade para aqueles espíritos que estão lá ouvindo? Será que eles não trazem uma mensagem adequada à compreensão daqueles irmãos? Pois é. Com certeza nós começamos a perceber e compreender. Nós pregamos que somos um Estado laico. Nossa Constituição aqui do Brasil fala, Estado laico. Todas as religiões convivem pacificamente, na letra da lei. É laico para o Estado, mas não é laico para a humanidade. Para nós, não é laico. Quantos preconceitos nós ainda temos? Quantas vezes nós queremos desmerecer a religião do outro? Nós tratamos a religião do nosso próximo com um desmerecimento,
torcemos o nariz quando ouvimos que determinada pessoa está frequentando determinado lugar. Somos um Estado laico? Estamos caminhando. Com certeza evoluímos perto de outros países que ainda não conseguem viver minimamente de forma harmônica, sem guerra, sim, sem mortes, mas através da palavra a gente ainda tem muita dificuldade da nossa compreensão, da nossa consciência das coisas. E essa questão do ponto de vista é interessante. Isso me fez lembrar aqui uma história, quando eu estava refletindo sobre essa questão da sinceridade e do ponto de vista, daqueles 2 alunos que estavam na escola, fazendo um trabalho sobre as leis de trânsito. E eles tinham que pintar aquilo que eles estavam trabalhando, as placas, o semáforo. E aí eles pintaram o semáforo, colocaram ali as cores, vermelho, amarelo e verde. Aí de repente um colega olha para o trabalho do outro e fala, você está errado, você está pintando o vermelho ali onde é pare de verde. Aí ele vira, não, eu estou pintando de vermelho, assim como você, não, você está pintando de verde. E aquela discussão se prolongou, chamou a atenção da professora, a professora chegou próximo a eles, e aí entendeu o que estava acontecendo, e aí depois chamou esse colega que tinha apontado e falou, olha, Diego, o que você não sabe é que para ele pintou vermelho, porque ele é daltônico. Ou seja, será que ele estava errado? Qual que era a verdade dele? Como nós muitas vezes queremos prevalecer o nosso ponto de vista. Ele pintava o vermelho como se verde fosse. E estava certo. Ele tinha uma limitação física. E o colega compreendeu. Então esse é um exemplo de tantos que nós temos da história aí. Em matéria de sinceridade, ainda sentimos, como eu havia falado no começo, muito prazer em apontar. Então nós utilizamos da nossa palavra, dos nossos pensamentos, esquecemos da importância do pensamento nisso, para apontar e olhar o defeito dos outros. Então é comum isso, mais ainda em decorrência da nossa natureza. E a proposta educativa do Espiritismo, se assim nós podemos dizer, é a proposta da transformação moral. É aquela que nós vamos nos conscientizar das nossas imperfeições e vamos com amor próprio, sem reprimir. Porque muito se tem hoje, dentro dessa proposta de reforma moral, de reforma íntima, de transformação íntima, o nome como queremos dar aí esse processo interior que nós temos que realizar, nós buscamos reprimir aquilo que ainda é negativo em nós. E essa repreensão nem sempre dá o resultado esperado. Nós nos angustiamos, nos sentimos mal. Quando voltamos a cometer aquilo que não gostaríamos, nos sentimos mais mal ainda. Esquecendo que estamos num processo de evolução. Esquecendo que se nós não lidarmos bem com aquele sentimento, se não nos tratarmos com amor, como nós vamos conseguir amar o nosso próximo? Se nós não armarmos aquilo que ainda há de imperfeito em nós, com consciência, com vontade ativa sim, de nos melhorar, mas com auto-perdão, como nós vamos querer passar isso para o nosso próximo? Essa sinceridade que nós temos que ter conosco é o primeiro passo. Muitas vezes se fala em sinceridade, eu citei aqui alguns exemplos para com o outro. Mas quando nós olhamos para nós, o grau de sinceridade quase sempre é o mesmo. Dificilmente observamos aquilo de bom que tem em nós. Muitas vezes batemos naquela tecla do negativismo, daquelas imperfeições tão presentes. Esquecemos de tratar aquilo naturalmente, amando aquilo como o nosso passado, como aquele processo necessário para o nosso aprendizado. É isso que a doutrina vem nos dizer. É isso que a espiritualidade, como consolador prometido, vem nos mostrar. Para que não tenhamos essa falsa esperança de que no dia seguinte vamos alcançar a perfeição. Perfeição essa que, se alcançarmos, ela vai ser ainda relativa. Ela ainda demandará sempre um aprendizado. Então essa é a compreensão que nós temos que buscar acerca desse tema que parecia tão simples, mas que tanta coisa vem nos trazer. E quando nós falamos nessa questão da transformação,
nós podemos recordar na figura do bom combate, aquele que nós temos que fazer interiormente, da figura do Paulo de Tarso. Quem não se recorda, tem um livro muito conhecido entre nós espíritas, Paulo e Estevão, que vai tratar justamente dessa fase de transformação e de mudança radical que teve na vida do Paulo. Que enquanto Saulo, doutor da lei, ocupando as cadeiras dos sacerdotes, dos fariseus, que era a seita judaica que dominava a época, perseguia os cristãos, porque traziam uma mensagem que conflitava sensivelmente com determinados rituais, com determinadas questões que ali eles pregavam. E combateu com vigor, com sinceridade aos propósitos, ao sentimento dele. Ele tinha plena convicção daquilo. Ele seguia estritamente a lei de Moisés, aquilo que se pregava. Aqueles rituais todos, da circuncisão e outras questões. A questão de lavar as mãos, várias questões que foram trazidas por Jesus aí no Evangelho. Só que depois de sua conversão em Damasco, quando ele teve a visão de Jesus, quando depois da morte de Estevão, a morte da sua namorada Abigail, que ele já estava refletindo sobre essas questões da mensagem do Cristo, que já tinha sido tocada em determinados pontos, ele teve essa visão, ele ficou cego, ele foi curado, foi para o deserto, ficou 3 anos, consolidando todo aquele aprendizado, se fortalecendo e com a mesma convicção, com a mesma sinceridade de propósito, passou a ser um dos maiores defensores do Cristo e de seus seguidores, seguidores do caminho. Daquela casa de fraternidade, a primeira casa que se tem notícia de caridade, que inclusive dá nome a esta casa, Casa do Caminho. Então, se nós lembrarmos daquela união fraterna, aquela casa que acolhia os necessitados da época, o primeiro exemplo de fraternidade, sob o comando de Pedro e dos demais apóstolos. Então nós vamos lembrar esse exemplo de transformação para nós também, para a sinceridade que nós temos que ter conosco. E mesmo ele, todo esse exemplo, tanto é citado, tamanha evolução que ele conseguiu alcançar em uma existência, o que ele não dizia para nós? Tem uma das cartas ele traz para nós lá. Mas o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso ainda faço. Demonstrando as suas angústias. Ele ainda sentia e fazia algumas coisas que ele sabia que ele tinha que se melhorar. E ele expressou essa angústia porque ele era como nós. Ele estava passando por um processo de transformação. Ele lutou contra esses sentimentos, contra essas imperfeições, da melhor forma possível, no trabalho do bem. De forma ativa, vivenciando as experiências, divulgando a mensagem do Cristo, principalmente exemplificando. E nós vamos perceber que no final da sua vida, o que ele fala para nós? Hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O exemplo de transformação. Ele conseguiu retirar toda a sua vontade, todo o seu ego, tudo aquilo que ele ainda colocava de conteúdo próprio na sua vida, e passou a ser um seguidor incondicional de Jesus, vivenciando todos os seus ensinamentos. Então ele podia afirmar isso, que era Cristo quem vivia e quem dominava todas as suas vontades, todos os seus atos. Contou com todo o auxílio da espiritualidade, nós sabemos, o livro traz bem essa questão. Aqueles que tiverem curiosidade, o livro Paulo e Estevão. Então isso tudo para nos trazer essa importância do combate interior, da transformação moral, da sinceridade conosco mesmo. E de nós começarmos a olhar cada dia mais a vida de forma natural, sem impor a nossa vontade, sem impor o nosso ponto de vista, sem buscar sempre os defeitos no nosso próximo, não nos esquecendo que os defeitos do outro, muitas vezes são os nossos defeitos. Quem não se lembra daquela história da mulher que chega para o marido e fala: nossa,
olhando para a vizinha, para o varal da vizinha, vendo as roupas todas encardidas, trazendo comentários. Nossa, mas essa mulher é displicente. Como que ela tem coragem de colocar roupas tão encardidas ali? Ou ela deve ser preguiçosa, não é possível. Eu não teria coragem de estender roupas tão sem cor. E aí, no dia seguinte, ela olhava de novo para o varal e via. E parece que a sujeira ia sempre aumentando. E num determinado dia, ela chegou, olhou e viu as roupas cristalinas, bem brancas, bem coloridas. Falou, nossa, realmente, né? Ela perdeu a preguiça, foi lá, esfregou direito essas roupas, conseguiu lavar. E aí o marido se volta para ela e fala, foi eu que lavei. Como assim você que lavou? Você lavou a roupa da vizinha? Fala, não, eu lavei a nossa janela. Realmente, a janela estava dando toda aquela impressão. De novo, o ponto de vista. Isso tudo para mostrar que a verdade, nem sempre a nossa verdade é a verdade do outro, né? E como nós temos que ser sinceros com isso. E aqui a Joana, ela finaliza com a seguinte colocação, que eu gostaria de ler aqui para não perder a propriedade dela. Saber e silenciar, receber e guardar, ouvir e reter, são manifestações que contribuem mais para a campanha de esclarecimento do que expor a verdade. Aos gritos, junta as almas que não se encontram preparadas para a renovação. Ou seja, muitas vezes nós só queremos um abraço, um acolhimento. A pessoa chega com um problema, nós vamos já esparramar aquela verdade, você errou mesmo, talvez não seja o melhor momento. O tempo, muitas vezes, se encarrega de trazer a verdade, a conscientização para aquela pessoa. Todos nós somos eternamente responsáveis por aquilo que fazemos. E é a nossa própria consciência que vai nos cobrar isso. Nós vamos estar atrelados a esse resgate consciencial eternamente. Então não cabe a nós dizer ao outro. Quando nós estamos vendo um erro e nós temos a oportunidade, e é o momento, sim, nós vamos, de alguma forma, tentar introduzir o assunto, nós vamos tentar através do nosso exemplo. Ainda agora há pouco, estava vindo para cá, estava ouvindo uma palestra do Divaldo, e ele fala que o exemplo é o que dá força às palavras. E que o dia que chegarem para nós e perguntarem, mas por que você é assim? Diante dos nossos bons exemplos, e nós olharmos, porque eu sou espírita. Aí sim o espiritismo vai ganhar força. E não adianta nada nós proferirmos belas palavras, olharmos os oradores, se nós não vivenciarmos aquilo que estamos falando. E esse é um aprendizado que é para todos nós. Então que fique esse sentimento, esse aprendizado, e que consigamos colocar dentro de nós um conceito da verdadeira sinceridade. Quando colocamos o amor naquilo que estamos fazendo, o exemplo, o trabalho no bem, a chance de errar é muito pequena, graças a Deus. Tá passando aí. Obrigado. Bom, companheiros, agora é aberto o microfone, né? Para aquele comentário, a pergunta a respeito do tema. É só pedir, leva o microfone até vocês e o Christian com certeza, né, tirará essas dúvidas aí que porventura pode ter surgido aí com relação ao tema. Olá, Cristiano, tudo bem? Então, Jesus falou, né, não alimentei vocês com manjar, mas com leite, né? Pois é. Coisa simples, né? Sinceridade. Eu falei que se eu não soubesse, eu ia pedir ajuda dos universitários, né? Ô, Cristiano, a gente está falando de sinceridade. E sinceridade é uma palavra meia... Como usar a sinceridade? Eu acho que ela tem que estar sempre muito próxima. Acho que ela é parente, é prima, irmã da polidez, para ela ficar melhor. Você não pensa assim também? Porque sinceridade... sinceramente...
Não, sem dúvida. Eu acho que a forma polida de se pronunciar, você saber se colocar, é muito importante, né? Se nós, a pretexto da sinceridade que a Joana fala aqui, o que nós quisemos trazer um pouco desse conceito, nós não tivermos esse sentimento por trás, essa vontade de querer acertar, de querer exaltar, enobrecer, a polidez necessária para tratar os assuntos, com certeza a sinceridade ela passa a ser algo negativo. Então, é um instrumento. Nós podemos até falar que seria um instrumento neutro. Ela é muito boa em determinados pontos, mas a depender da nossa intenção, da forma como nós utilizamos, ela pode se tornar uma coisa pior. Né? Sim, sim, não, exatamente. Às vezes a sinceridade, nós nos tornamos até irritantes, né, com a nossa sinceridade, porque as pessoas não estão preparadas ainda para escutar o que nós temos a dizer. Então, temos que mensurar, temos que ser polidos nas nossas colocações, né? Temos que sermos sinceros para falar aos outros, mas respeitando, como o Leonardo colocou, as dificuldades de cada um, o entendimento de cada um. É você ser sincero, mas sem ser pedante, sem ser arrogante, né? Sermos humildes e simples nas nossas colocações. Não é isso? O nosso companheiro aqui falou da questão da tolerância, né? O nosso amigo internauta aí para entender. E justamente isso. Então, é o reflexo do amor. Quando nós colocamos o amor em tudo que estamos fazendo, a nossa sinceridade ela vai enxergar o lado bom das coisas, os pontos positivos. Eu queria só concluir aqui com uma mensagem, que ela é bem curta, uma mensagem, uma pequena historinha que vai ficar para a nossa reflexão aqui, que resume um pouco disso. Contam que uma vez, numa carpintaria, realizou-se uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo assumiu a presidência, mas os participantes não permitiram, dizendo que ele teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sem culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Reclamava que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entretanto, entrando sempre em atritos. A lixa acatou a decisão, mas sugeriu que teriam de expulsar o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não vamos nos fixar em pontos fracos, nos nossos pontos fracos, mas concentremo-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Viram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. E aqui vem a conclusão. Ocorre o mesmo com seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando busca com sinceridade os pontos fortes que ela possui, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isso é para sábios. Sejam deles. Obrigado, Cristian. Bom, pessoal, nosso tempo aí está meio estreito, né?
Então, depois da palestra, se alguém ainda tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer com o Christian, com certeza ele atenderá aí a quem for necessário. E nós temos que continuar os nossos trabalhos. Ok? Muito obrigado, Christian. Bem, companheiros, depois de muito recebermos, né? É chegado o momento de retribuirmos. Então, os convido. Vou colocar uma musiquinha, né? Que é para... cadê aqui? Play. Para poder dar um clima, né? Para nós aí. É isso. Então, os convido a todos, né? A fecharmos os nossos olhos do plano físico. Não se trata de ritual nem nada, mas simplesmente para que possamos nos concentrar, né? Sem que nada atrapalhe o nosso pensamento. Então, fechando os nossos olhos do plano físico, vamos unir nos nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade. E vamos abrir os nossos corações, vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos, carregados de muito amor e de sinceridade. Para que essas energias, meu Pai, possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos aqueles irmãos necessitados que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos leitos de dor. Por todos aqueles, Senhor, que se encontram enfermos da alma, para que sejam consolados, meu Pai. Que eles recebam, cada um conforme o seu merecimento e necessidade, Senhor. Por aqueles que clamam por justiça, para que sejam em determinados momentos, quando forem necessários, sejam esclarecidos e recebam o que melhor necessitam, meu Pai. Pelos nossos governantes, que têm o poder de decisão nas mãos, decidam sempre pelo diálogo, pelo entendimento, pelo esclarecimento. E por todos aqueles, meu Pai, que tentam de todas as maneiras causar o mal ao seu semelhante, para que sejam amparados, Senhor, sejam iluminados, orientados, para que mudem as suas condutas, Senhor. Para que cada casa espírita, Pai, continue servindo como faróis, iluminando a noite escura daqueles companheiros que se encontram pelos caminhos, para que possam ser orientados, abrigados e fortalecidos continuarem a sua jornada em busca da sua mudança, Senhor. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, deixando de ser um mundo de expiações e provas para entrar no mundo de regeneração. E abro agora espaço para aquela vibração, para aquele ente querido, aquele companheiro, aquele amigo, aquele vizinho, aquela pessoa que esteja necessitada. Que assim seja, meu Pai. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, agradecidos pela oportunidade que foi nos dada, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos, Senhor, continuar na próxima semana com o vosso apoio, com o vosso amor e com o vosso carinho. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Aqueles companheiros que vão receber o passe, no passe magnético, vou pedir para formar a fila, tá bom? E depois o passe magnético, o passe espiritual. Fiquem todos em paz.